Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a queda de Maduro? Vem com a gente. – 2026 acaba de começar, hoje 3 de janeiro, e nós já tivemos uma notícia de repercussão mundial, que a intervenção norte-americana resultou na prisão de Maduro, alegando que ele estava, o Donald Trump alegando que ele fez tudo o que ele fez, para poder prender uma pessoa que é líder do narcotráfico, e isso comprometia a segurança dos Estados Unidos. Sabe que tudo isso é balela, porque na verdade o que está em jogo é os interesses em relação ao petróleo dentro dos interesses americanos, né? Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele é o maior produtor de petróleo no mundo, ele também é o maior consumidor do mundo e também o país que mais ganha com petróleo no mundo. Nós sabemos também que, pela lógica, se hoje a humanidade tivesse um pingo de juízo, coisa que a humanidade tem provado que não tem, estaria já em plena transição da matriz energética mundial, ou pelo menos iniciado de um modo consistente, coisa que nós não sabemos. Tivemos aí recentemente o encontro, a COP aqui no Brasil, e as negociações nesse sentido foram bastante incipientes. De qualquer maneira, Donald Trump, um grande defensor da indústria petroleira norte-americana, faz essa intervenção com uma desculpa totalmente esfarrapada e, na verdade, o que ele fez foi uma intervenção militar e ele fez uma guerra mesmo. Ele iniciou uma guerra e sequestrou o presidente Nicolás Maduro, que sabe que é uma pessoa extremamente questionável. Nós sabemos que a Venezuela não está bem de hoje, justamente por causa dos embargos que tem sofrido, por conta de decisões econômicas, vamos dizer assim, bastante equivocadas. A Venezuela é um grande produtor de petróleo e que não conseguiu desenvolver sua economia em outras situações. Aqui no Brasil, nós temos o presidente Lula, que já está provado para lá de comprovado que ele é uma pessoa de grande competência em economia em política internacional. E ele sempre adotou uma situação onde ele sempre, a postura dele foi de aproximação com a Venezuela e, de certa maneira, muita tolerância em relação a esse governo do Maduro, que é um governo para lá de suspeito, e que, em determinado momento, ele se viu obrigado pelas circunstâncias, muito mais, não só pelo cenário internacional, mas também pelas posturas de Maduro, fazer um afastamento. Esse afastamento é um afastamento tardio, porque quando a gente fala de política internacional, nós temos que ter em mente que a política internacional ela não é feita exatamente nos moldes da política local. A geopolítica ela obedece uma série de parâmetros diferenciados, e quando o Lula ele evitava bater de frente com o governo de então, no Maduro, ele estava evitando aumento de uma crise humanitária, uma vez que o Brasil tem uma grande fronteira com eles, com a Venezuela, e é lógico que a gente recebe, na medida do possível, bem as pessoas que são refugiadas. Nem sempre a gente consegue fazer isso como deveria, mas a gente tenta fazer. E, com todos os defeitos do Brasil, nós sabemos que, comparado com outros países, muitos países por aí, o Brasil é um país que tem baixo índice, né, de xenofobia. Mas, de qualquer maneira, Lula sempre conduziu isso. E é lógico que, no cenário nacional, o oportunismo surge. Surge porque as pessoas estão fazendo aquilo que é óbvio, né, tentar atrelar a figura de Lula com a figura de Maduro, e dizendo que agora que os Estados Unidos derrubou o governo venezuelano, e fala isso com orgulho, mas quem fala são políticos totalmente fora do eixo, tipo Tarcísio de Freitas e aquele outro lá de Goiás, esse povo todo que não vale um tostão. E, no entanto, tem que ter em mente que qualquer intervenção estrangeira feita a um país fere a soberania e deveria ser visto com muita, muita cautela por nós, porque pode ser qualquer país que passe por isso, porque, na verdade, os Estados Unidos não estão preocupados com questões humanitárias quando eles agem dessa maneira. Nós temos ali na América Central, e nós temos a situação do Haiti, que é calamitosa, e é um país que está abandonado no cenário internacional, onde a miséria é altíssima, vítimas de problemas
de meio ambiente mesmo, né? Porque lá eles estão sofrendo bastante, quanto não é tempestades e furacões, são terremotos e misérias e tudo mais. O Haiti tão crítico e nesse momento você não vê ninguém falando de Haiti e de repente um monte de gente interessada na Venezuela e tentando tirar proveito disso. Faz parte da política. A gente não tem como criticar, porque o jogo político é esse, o que nos cabe é ter capacidade de refletir e entender do que se trata. O Brasil está muito longe de ser uma Venezuela. O Brasil é um país de uma economia muito mais diversificada, uma economia muito mais pujante. Você pode falar assim, mas o Brasil não tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, mas o Brasil tem um solo, um clima, uma produção agrícola, vamos dizer assim, toda uma indústria muito mais bem estruturada, e olha que nós já sofremos muita desindustrialização, nós temos condições muito melhores do que a Venezuela, muito potencial em turismo, em produções culturais. O Brasil é o país mais rico da América Latina, sem menor sombra de dúvidas, e portanto é lógico que nós somos diferenciados. E tentar trazer um paralelo entre Lula e Maduro é simplesmente do jogo político e não tem nada a ver. O Lula é uma pessoa extremamente habilidosa no cenário internacional, se saiu vitorioso nesses acordos que ele fez com os Estados Unidos e possivelmente não, com certeza a questão da Venezuela estava no cálculo dos Estados Unidos e do Lula durante todo esse processo, dos embargos que ele fez, leis Magnitsky, essa coisa toda, e tentar livrar o Bozo Bocó ficou ali abandonado, enfim. Nós vamos seguir, é lógico que essa questão da Venezuela precisa ser equacionada, é uma coisa vergonhosa o que os Estados Unidos fez com a Venezuela, o fato de Nicolás Maduro não ser um governante confiável e ser um governante que merecia de fato cair, não significa que ele deveria cair por esses meios, e nós sabemos muito bem que os Estados Unidos está desesperado, porque ele é um império em decadência, fortemente ameaçado economicamente pela China e sempre pressionado pelo poderio militar da Rússia. Essa que é a verdade, né? E o caminho para os Estados Unidos ser grande de novo, como diria o louco do Donald Trump, não é a intervenção militar, é investir em educação nas universidades, coisa que eles têm feito e destruído, e que a China tem feito justamente o contrário, né? A educação chinesa e a indiana também. Pode escrever aí o que eu estou falando. A Índia ainda vai dar muito trabalho para os Estados Unidos. Então, seria isso, gente. É do jogo, e Lula não tem nada a ver com Maduro. Esse que é o fato. Tudo bem, gente? E o cenário internacional, tudo isso é uma coisa que me preocupa, é essa questão dessa fixação e essa opção que a gente fez para explorar petróleo ali na região próxima à Venezuela. Desde o princípio, eu não acho que é uma coisa muito legal de ser feita ambientalmente falando. Nós devemos estar investindo muito mais em transição energética. Mas hoje em dia está muito difícil fazer crítica ao governo do Lula, porque essa direita, extrema direita nojenta, não perde a oportunidade. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente evita atritar demais com o governo. Isso não significa que, por gente ser de esquerda, a gente é a favor de tudo que o Lula faz. Mas Lula realmente ainda é a grande personalidade política nessa nação e que vai dar muito trabalho no 2026 e que muito provavelmente ganhará a eleição. Né? Para desespero dos conservadores neoliberais e essa escória da extrema-direita que está aí. Beijo, gente. Até mais.